Hoje nós vamos iniciando nossas conversas sobre as bases da reforma, falar sobre somente as Escrituras. As Escrituras estão na nossa mão, nossas Bíblias ou aplicativos. É um compêndio de 66 livros. São 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento. Isso que nós temos na mão como Bíblia, foi escrita ao longo de 1500 anos. Louco isso, né? Desde Moisés, o primeiro, até João, o apóstolo, que escreveu o Apocalipse, o último. Ao todo, são em torno de 40 autores. Na verdade, nós dizemos que são 40 escritores. O autor é um só. Como que esses livros se tornaram juntos no que nós hoje chamamos de Bíblia ou Escritura? Nós não podemos nos esquecer que a tradição judaica trabalhou muito fortemente na escolha desses livros do Antigo Testamento. O Antigo Testamento é formado por livros da lei, que traziam o desejo e a vontade de Deus para o seu povo, o Pentateuco, que nós chamamos Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números, Deuteronômio. Algumas correntes dizem que Josué faria parte, em vez de ser Pentateuco, deveria ser Hexateuco, 6 livros. Mas enfim, isso é só escolha teológica. Ela também tem livros poéticos, como Eclesiastes, como Provérbios, o livro dos Salmos, Cantares de Salomão. São escritos que revelam Deus através de uma maneira artística, de cânticos, de versos que revelam a vida do povo e a vida do povo com Deus. Temos livros históricos no Antigo Testamento que contam a história do próprio povo de Israel. O livro dos Reis, os livros de Samuel, os livros de Crônicas, Esdras, Neemias, Esther, Rute. Qual foi a jornada desse povo vivendo essa lei e revelando esse Deus ao longo de séculos? Também temos no Antigo Testamento livros que são proféticos. Homens levantados por Deus no meio da nação para exortar essa nação, quando essa se desviava dos caminhos de Deus. Alguns desses profetas foram perseguidos, gente que foi morta porque dizia o que o povo não queria ouvir. Aliás, o profeta, ele não era eleito e não era de linhagem, como o rei, que morria e o filho assumia o trono. O sacerdote tinha uma linhagem, quando ele morria, o filho virava sacerdote. O rei era uma escolha de Deus e quando ele morria, o seu filho reinava em seu lugar. Mas a gente sabe pela história quantas mazelas aconteceram por filhos de sacerdotes que não tinham coração sacerdotal e por filhos de reis que não tinham um coração em Deus para reinar. O profeta aparecia do nada, Deus falava, é você, e o cara, vai lá e fala para Acabe, para Jezabel, que eu vou acabar com os dois e ela vai morrer com a boca cheia de formiga comida pelos cachorros. E o profeta era aquele que vinha e exortava. Nós sempre pensamos no profeta como um adivinhador de futuros. Ele também predizia o futuro, sempre com base na vida presente. Se vocês obedecerem a Deus, vocês sabem, a vida vai ser assim. Mas se vocês não obedecerem, vai ser assado, acorda. O Novo Testamento já é marcado pela vida de Cristo. O mais interessante no Antigo é que nós olhamos para ele como se fossem histórias soltas que nós devemos seguir como modelo e padrão para as nossas histórias. Bem provável que você veja o mesmo modo de operar de Deus, é o mesmo Deus. Mas o mais interessante é que o Antigo Testamento tem uma seta. Homens por séculos que viveram em épocas diferentes, alguns que, aliás, a maioria não conheceu um ao outro, vivendo em cidades diferentes, em algumas situações em países diferentes,
E no meio de império grego, império assírio, império persa, medo-persa, romano, gente que viveu em impérios diferentes, com situações geopolíticas diferentes e econômicas diferentes, viveram com o mesmo Deus, contaram histórias diferentes, onde o mesmo Deus passava no meio delas, de maneira muito coerente. Aliás, nós dizemos que através dessa história bíblica, Deus se revela a nós. E a gente vê em histórias diferentes o mesmo Deus, com a mesma coerência. É essa linha de coerência que fez com que ao longo de séculos a tradição judaica dissesse: esse aqui é o cânon. Essa era a Bíblia que Jesus lia. As escrituras que Jesus diz aqui e cita são os livros do Antigo Testamento. Os Salmos, os profetas, os reis, os escritos de Moisés. E todos eles apontavam para o Messias. Toda promessa para Israel sobre uma nova vida, sobre o perdão de Deus, sobre a sua restauração, sobre a sua libertação, dizia respeito à vinda daquele que libertaria o povo e que traria a esse povo um novo sentido de vida, e ele seria de verdade luz para as nações. O Antigo Testamento tem uma seta que aponta para Jesus Cristo. O Novo Testamento é um livro, ou melhor, o compêndio de 27 livros que os apóstolos que andaram com Jesus contaram as histórias que Cristo lhes contava. Os 4 evangelhos. O livro de Atos, escrito por Lucas, que escreveu um dos evangelhos. Há quem diga que Lucas e Atos eram um único livro. Pode ser. Ele escreveu para Teófilo, o mesmo destinatário, para contar a história do que Jesus havia feito. O papiro custava caro. O livro de Marcos é menor. Acredita-se que ele tinha menos papel. É uma das teorias. O livro de Lucas é maior. Provavelmente porque ele tinha um patrocinador, que era Teófilo. Pode ser. Não pense que todo mundo tinha impressora e microcomputador em casa. Eram escritos e enrolados. Os livros não tinham nome. Os nomes que nós temos aqui foram colocados teologicamente. Porque eles tinham, na verdade, uma amarração com uma etiqueta, não precisava escrever dentro, vinha escrito por fora, para você saber que rolo que era qual rolo. Tem muitas peculiaridades interessantes. Além de contarem as histórias de Jesus, ainda contou Lucas o início do nascimento da igreja e o ministério de Paulo, como essa igreja após a morte de Jesus se desenvolveu, é o livro de Atos. E depois nós temos uma série de cartas escritas por Paulo, por João, por Pedro, por Tiago, a maioria de Paulo, para as igrejas e localidades onde ele havia passado, Colossos, Filipos, Galácia, Corinto, para que encorajasse a fé desses irmãos e os relembrasse sobre tudo que Cristo havia ensinado. E finalmente um livro profético, que é o livro de Apocalipse. Da mesma forma, ao longo de 400 anos, na nossa era cristã, servos de Deus se reuniam em concílios para compreender qual era esta linha da revelação de Deus que permeava os mesmos livros, para que eles fossem compilados. Os irmãos que escreveram as cartas e as igrejas que liam nem imaginavam que isso para nós seria hoje uma Bíblia. Para nós, um livro sagrado. No final da Idade Média, ou de que nós chamamos de Idade Média, era um período muito conturbado. Os países ou nações eram, entre aspas, cristianizados. Após o ano 320, 325, com a morte, com a conversão do imperador romano Constantino, a religião cristã passou a ser a religião do império. Os cristãos que morriam queimados na fogueira ou mortos por leões como espetáculo, agora viraram os donos do império. Os bispos que governavam as suas paróquias agora também estavam lado a lado com o imperador. E não demorou muito para que a igreja se estratificasse politicamente. O surgimento do papado, uma única cabeça, a luta pelo poder, o que antes era feito com alegria, mesmo que perseguidos, e se pregava o evangelho, ainda que sob riscos, agora se transformava num status. A própria divisão do Império Romano, Roma e Constantinopla, isso a gente aprende na escola,
deu origem a um momento da história em que havia dois papas, um que ficava no Oriente, um que ficava no Ocidente. A igreja passou por um período negro da sua história. A Bíblia foi colocada de lado. O magistrado da igreja católica, e todos nós éramos católicos até então, era uma igreja só, era o único que tinha a autoridade de interpretar as Escrituras, que não era traduzida na língua do povo. E o que se ouvia como palavra de Deus era a interpretação dada por essa igreja. E apenas essa tradição de interpretação chegava até o povo, que não tinha acesso às Escrituras. Fora isso, você sabe de toda a usura. Assim como o império avançava e conquistava terras, a religião ia atrás. A igreja de perseguidora, ao longo desses 1000 anos, do ano 490 a 500 até 1517, quando foi feita a reforma protestante, a igreja estava ligada ao Estado. Um pouquinho depois ainda continuou. Mas chegava aqui o Império Romano, você é obrigado a virar cristão, senão você é herege, a gente queima na fogueira. A igreja que um dia era perseguida, agora passou a perseguir. O que muita gente hoje tem ódio da igreja, eles têm toda a razão de ter, porque a igreja cometeu muitos erros. Nós cometemos muitos erros. Ainda cometemos hoje. Na verdade, o povo não tem raiva de Deus, tem raiva dos seus representantes. Eu até gosto de comprar Brastemp, o lojista que é uma droga. Deus é bom, os representantes dele é que são bem complicados. Quando Lutero disse, não dá mais para ser assim, e o vídeo que nós vimos aqui, ele disse, a minha consciência está cativa às Escrituras. Nós somos protestantes, gente. Nós somos o povo que disse, não, chega. O que vale não é o que o Papa está dizendo, e o que vale não é o que o magistrado da igreja dá como interpretação, e o que vale não é o que a tradição quer nos colocar a goela abaixo. Deus não é Deus de poucos e esses poucos dizem como é Deus. Deus é Deus de todos. E as Escrituras têm que ser para todos. Duas frases são muito importantes no Novo Testamento. Uma delas está em João, capítulo 1, verso 14. Kai ho logos sarx egeneto, que significa, e o verbo se fez carne. Essa frase é muito importante. A revelação de Deus através da palavra ao longo da história, que a gente lia nas leis, nas histórias, nos profetas, nos testemunhos dos homens que viveram com Deus, e a gente, cada vez que você lê a palavra, e desde o início de Gênesis, e cada escrito trazia para o ser humano, a revelação progressiva, e cada vez mais a gente conhece Deus, a sua lei, o seu intento de formar um povo, e desse povo nascer o Messias, que vai ser luz para todos os povos, essa é a razão dela. De repente esse Messias chega, e o que estava escrito vira gente. E o que estava revelado vira uma pessoa. E a palavra que era uma lei está de carne e osso. Deus a gente não consegue ver, mas dá para ver como é que Deus age dentro de um ser humano. Porque o próprio Deus se transformou num deles. Não como eles, melhor do que eles. Porque nós, quando nos separamos de Deus na queda, nos tornamos uma raça decaída, vazia de Deus, com o pecado e a maldade, destruindo uns aos outros e a própria natureza, e a nós mesmos. Mas quando Cristo vem, Ele diz, ninguém vem ao Pai senão por mim. Tudo que você precisa saber sobre Deus está em mim, em Cristo. E tudo que Deus quer ver de você como um homem também está em mim, em Cristo. Eu sou a ligação entre Deus e os homens. Jesus Cristo é o ser humano que eu e você devemos ser. Por isso o Espírito nos transforma na sua imagem a cada dia. Uma outra frase que é muito, mas muito importante é passa grafeta, é opneustos, que significa toda a Escritura é inspirada por Deus, que está em 2 Timóteo 3,16. Timóteo recebe a carta de Paulo que diz, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Toda a Escritura é inspirada, passa grafé, teopneustos. Toda grafé, Escritura, de onde vem grafia, teopneustos significa soprada por Deus, o que Deus soprou. A gente traduz como inspirada, mas não é de inspiração, ela foi soprada. Paulo sente e diz assim, vou escrever uma carta para o pessoal lá de Colossos, porque esse negócio
dos gregos está arrebentando, e ele, enquanto escrevia, Deus soprava. Meu professor de grego diz que as letras das Sagradas Escrituras têm o hálito de Deus. Mais importante do que as datas e os acontecimentos históricos relatados nas Escrituras, é o hálito de Deus que está nas entrelinhas. Esse verbo que se fez carne, depois se fez escrita. Ele se revelou como uma pessoa, e agora ele se revela no que está escrito. Quando Lutero disse, minha mente está cativa às Escrituras, que Deus me ajude, se eu tiver que ser morto, eu vou ser morto, se eu tiver que ser queimado na fogueira, eu vou ser queimado na fogueira, mas chega de uma tradição, ou uma escola de interpretação, ou um homem venha dizer para mim, porque ele é detentor do que significa a presença de Deus. Eu quero ser cativo às Escrituras. Assim somos nós. Isso é ser igreja, protestante, e sempre protestando. Pregar a palavra de Deus é uma tarefa muito difícil, irmão. Vir aqui e falar para você o que está escrito, para mim, é uma responsabilidade muito grande. Sabe por quê? Porque você tem ela traduzida em português na sua casa para você ler a hora que você quiser. Aqui não é um lugar onde eu vou trazer uma interpretação que vai te ensinar quem é Deus. Você tem uma Bíblia na sua casa. Tradução na linguagem de hoje. Sites. Intérpretes os mais múltiplos, de correntes teológicas diferentes que publicam os seus escritos. Para que você compare. E mais do que isso, a Bíblia é o único livro que quando você lê, o autor está dentro de você e do seu lado. Dizendo o que escreveu e por que escreveu. Eu não estou aqui pregando para um monte de gente que não sabe o que está escrito. O problema é quando você se isola disso. O problema é quando você se torna refém da minha palavra. Quando você aprende o que você aprende só porque o Zé está falando. Em Atos, no capítulo 17, versículo 10, depois você pode ler, Paulo passa por uma cidade chamada Bereia. Ele ia numa sinagoga, lá estavam os judeus, e ele fala da palavra de Deus, revela quem era Cristo, e mostra que desde o Antigo Testamento a promessa da salvação para Israel estava numa pessoa, e essa pessoa era o Cristo, e ele era o próprio Deus em carne que morreu e ressuscitou. Isso é uma coisa muito louca, irmão. A gente crê num negócio muito doido, nós estamos nadando contra a maré mesmo. Que o nosso Deus se fez gente, morreu e ressuscitou, e agora mora dentro de nós. Diz a palavra que os irmãos da cidade de Bereia, no primeiro dia que Paulo pregou, eles falaram, Boa noite, Paulo. Amanhã a gente conversa, no culto da manhã. Foram para casa, e foram ler, e foram observar o que Paulo havia dito, e foram checar se aquilo estava mesmo escrito. E falaram, é verdade, hein? No dia seguinte eles voltaram, ô Paulo, legal, continua aí. Legal, a gente foi examinar e o que você falou dos profetas, é isso mesmo. Estamos gostando do papo. Acho que os bereanos eram protestantes. O pastor não é um guru que vem trazer a revelação. A revelação é Jesus Cristo, já foi dada a todos nós. Eu não preciso te revelar a Deus, Ele já se revelou em Cristo e agora mora dentro de você, Ele está revelado para você. Você precisa amar as Escrituras. E você não pode ser refém de quem quer que seja, nem de mim mesmo. Você é protestante. Você pode conversar comigo e a gente dizer, Zé, você pregou aquilo, mas eu li esse outro aqui. Opa, legal, vamos sentar e vamos ver aqui. Ah, tá, mas isso aqui que você está lendo, irmão, faz parte dessa história aqui, ó. Você tem que ver que você não pode misturar as duas bolas, mas legal o que você pensou, hein? Ou de repente, verdade, você falou isso aqui, eu não tinha pensado desse lado aqui, eu tenho que interpretar olhando esse outro lado aqui, porque são 66 livros, a história tem que ser coerente. Imagina que eu estou conversando com você, pelo WhatsApp, te mandando uma mensagem, e eu chego e falo assim, ô Lucas, tudo bem com você? Tudo legal? Maravilha, e você? Tudo bom, Zé? E aí, como é que você está? Eu estou bem, estou tudo legal. E a vida, como é que vai? Rapaz, a vida é dura, hein, meu? Mas tudo bem,
um dia a gente sai dela. Mas e como é que são as coisas? Não, desculpa aí, eu estou brincando. A verdade é que a vida tem o Espírito de Deus, graças a Deus que Ele está com a gente, tal, não sei o que lá, é isso aqui. Alguém vem e pega a nossa mensagem, e pega uma frase que eu disse assim: a vida é dura, hein, que porcaria, hein, não vejo a hora que ela acaba. Ele tira essa frase e coloca na internet dizendo: ó, o pastor da Casa da Rocha está pregando suicídio coletivo, mano. Mas se você pegar só uma frase do que eu disse, você vai achar isso mesmo, olha que o cara está pregando lá, meu. Ensinando as pessoas que não vê a hora que a vida acabe. Ô irmão, peraí, pô. Lê o que veio antes e lê o que veio depois. Pode até ser que seja uma piada. Alguém de sã consciência faz isso? Não, irmão, olha para mim. Alguém de sã consciência, você que está aqui, pegaria essa frase isolada para fazer isso? Resposta: só se você for um idiota. Só se eu for um idiota eu faço isso. Pois é, mas a nossa vida cristã está nadando no mundo e no mar da idiotice. Depois da reforma protestante, nós ainda vivemos a triste realidade de gente que pega um versículo isolado, que tira um pedaço lá do livro dos reis, ou dos profetas, ou até dos apóstolos, uma frase que eu não sei o que veio antes, porque ele disse, e nem o que veio depois do que ele poderia dizer, e chego para a igreja e digo que Deus me deu uma revelação com uma frase, e te faço comprar um sabonete que tem um pedaço de Deus lá dentro, e te obrigo a entregar um dinheiro para comprar a tua salvação, ou a cortar o seu cabelo, ou a sua unha, ou a casar com quem ele teve a revelação, ou te enfiar a goela abaixo, um carnê, e dizer que você compra a salvação através disso. E o pior é que ele está lendo um versículo que está nas Escrituras, mas não tem nada de Escritura. Ele é mais um magistério da Igreja Universal Católica do mundo. Sem ter pejorativo o termo, sem me referir a nenhuma das duas, não é isso que eu quero dizer. Mas ele trouxe para si a nova revelação, sem se importar o que está escrito com o que está escrito antes, nem com o que está escrito depois, nem com quem escreveu, nem para quem escreveu, nem quando escreveu, e nem sob quais circunstâncias históricas ele escreveu. E você e eu somos reféns de uma interpretação. Irmão, dá um bico nisso e manda esse cara para o quinto dos infernos. Se Deus quiser salvar pela sua misericórdia, eu não faria isso, mas manda. Deixa eu falar mais um negócio. Você está aqui dentro, se é a Casa da Rocha, eu sou o pastor da igreja, porque você votou em mim. Próxima eleição, espero que você faça a mesma coisa. Você que não é da Casa da Rocha, veio porque você quis. Você veio aqui porque você quis. Você não é obrigado a vir aqui. Você não tem nada a ver com o que eu estou falando. Você não é obrigado. Ninguém que está aqui é obrigado a fazer o que eu estou dizendo, porque você tem a Bíblia na tua casa. Mas se eu puder te dar um conselho bem esdrúxulo, e você não está aguentando a igreja que você está, porque o pastor foi fazendo isso, colocando no seu cangote um peso, uma carga que você não consegue carregar, com interpretações esdrúxulas, distorcendo a palavra de Deus, meu irmão, sai logo desse lugar, meu. Se você acha que aqui acontece isso, pelo amor de Deus, vai embora daqui. E que Deus me mate. Mas nós somos protestantes, pô. Você tem uma Bíblia na tua casa e você não lê. Ah, irmão, pelo amor de Deus, irmão. Faça-me um favor. Você passa uma semana, você não consegue nem ler um versículo. Me fala as fofocas e as besteiradas que já te mandaram pelo WhatsApp. E quantas piadas você leu essa semana. Peraí, irmão. E olha que eu não estou dizendo para você não ver as piadas. Leia. Aliás, mande para mim, eu gosto também. Mas nós somos o povo do livro. Quando eu era moleque, garoto, ia na igreja, a piada era que Bíblia era desodorante de crente. Porque a gente vivia com a Bíblia aqui, no ônibus, onde ia, o desodorante do crente era a Bíblia. O ruim é que era só desodorante, não saía debaixo do sovaco.
Hoje ela é etiqueta de calça, porque ela fica no seu aplicativo e você sai andando. Oh, eu tenho a Bíblia comigo, aleluia. Deus está presente na minha vida. Eu carrego a tua palavra, Senhor. Aqui, ó. Bom, a Bíblia diz que eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, não que eu carreguei no bolso. Irmão, você é um protestante. O que vale é o que está escrito. Aliás, eu estou aqui pregando hoje, sabe o que você tem que fazer? Protestar contra mim. Legal, Zé. Gostei da piada aí, mas quando eu chegar em casa eu quero ler para saber se é isso que você está falando mesmo. Quero ver se esse negócio de 1 Timóteo, 2 Timóteo 3,16, como é que é? A escritura é inspirada, eu quero ler isso aí. João 14, né? Eu vou ler lá. Aliás, eu vou ler a história inteira, para entender o todo, tá? Porque eu não quero ser refém de ninguém. Eu vivo num país onde eu voto em quem eu quero, onde eu assino o canal de televisão que eu quero, eu compro o celular que eu gosto, eu faço o plano de minutagem que eu quiser, a operadora sou eu que escolho, a loja que eu compro roupa é aquela que eu mais gosto, eu vou no shopping que eu acho legal, eu escolho se eu vou ser homem, mulher, o que eu vou ser. Só a Bíblia que eu deixo um idiota fazer uma interpretação qualquer e eu acredito e entro que nem um tonto. Meu irmão, para com isso, meu. Foge, corre. Você é um protestante. Nós dissemos não. Nós dissemos não. Deuteronômio capítulo 6, e eu estou correndo para o fim. As palavras que eu hoje te ordeno, Moisés, vai estar no teu coração. Você vai inculcar nos teus filhos, e delas você vai falar assentado na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar. Vai estar como um sinal na tua mão, estarão por frontal entre os teus olhos. Vai escrever nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Não deixa de falar desse livro. Jesus disse que as suas palavras são vida e poder. Deus disse para Josué, não cesse, Josué, de falar dos livros desta lei. Medita nele, medita. Não é ler, engole, medita, pensa, analisa, medita nele. E tenha cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito. É assim que teu caminho vai dar certo. Mateus 28, Jesus se aproxima dos discípulos e diz, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, então ide por todo o mundo e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensine a guardar todas as coisas que eu tenho falado para vocês. Fala da minha palavra, fala dela, medita nela. Guarda no teu coração, ela é lâmpada para os teus pés, ela é luz para os teus caminhos. Nós deveríamos ser o tipo de gente que tem resposta muito bem fundamentada para cada assunto, porque a gente procura nas Escrituras o que o fabricante colocou no manual sobre nós. Jesus disse em João 5,39, examinai as Escrituras. Ele estava falando do Antigo Testamento, era Jesus, não tinha o Novo. Porque julgais ter nela a vida eterna. E olha o que Jesus disse, são elas mesmas que testificam de mim. Tudo que está escrito antes de mim, testifica de mim. Lucas 24, 2 discípulos a caminho de Emaús, Jesus tinha morrido e eles estavam tristes voltando para casa e Jesus ressurreto entra no caminho, começa a ir junto com eles no caminho. A caminho de Emaús eles não percebem que é Jesus. E Jesus disse, ó nécios e tardos de coração, para crer no que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na glória? E diz o texto que começando por Moisés, discorrendo pelos profetas, expunha-lhes todo o que a seu respeito constava nas Escrituras. Jesus está desde o Éden, desde Moisés, desde as leis, em todos os reis. Deixa eu te falar um negócio. Uma pregação que não coloca Jesus no seu lugar no trono, fuja dela.
Pregação que te coloca no lugar de vitorioso, foge dela, porque vitorioso é Jesus Cristo. Pregação que diz que você é o cabeça e não cauda, é texto fora de contexto. O cabeça da igreja é Jesus Cristo e nós somos o seu corpo. Pregação que não exalta a glória de Cristo, da sua morte, da sua salvação, do que Ele revelou a cada um de nós como a sua própria vida, foge. Pregação de herói da Marvel, que você quer ter a unção do Jacó, a unção do Abraão, foge disso, porque você tem a presença do próprio Cristo, Deus habita em você. Abraão, Isaac, Jacó, Salomão, Davi foram muito usados por Deus, Elias, Eliseu, legal, mas era cabra ruim que nem eu e você. Reforma, vale as Escrituras. Se nós não veneramos os santos com respeito a quem o faz, nós veneramos personagens. Um dia dissemos nós não ao papado, mas hoje temos os nossos. Dissemos não ao pagamento das indulgências, mas continuamos pagando. Acorda aí, irmão, que raio de protestante que você é. Chuta a mesa. Volta para as Escrituras. Vai para a tua casa, examina as Escrituras. Tá, compra na linguagem de hoje, bem simples. Mas examine as Escrituras, porque você julga que nela está a vida eterna, porque a vida é o próprio Cristo. Tudo que foi escrito antes dele apontava para ele. Tudo que foi escrito depois dele veio por causa dele e demonstra quem ele é. Cristo é o centro das Escrituras. Quando a gente volta para as Escrituras, a gente volta para Deus. E Lutero descobriu que era hora de chutar tudo isso e voltar para as Escrituras. Essa foi uma grande revolução. Uma grande revolução em todos os aspectos da vida humana. A reforma tem impacto na economia, a reforma tem impacto na vida social, a reforma tem impacto na história, tem impacto na política. Porque se hoje alguém vier dizer para você que nós temos que ter paz e temos que amar uns aos outros, já estava escrito em João 13:34 há séculos atrás: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Obrigado, isso já está na Escritura. Se alguém vier dizer para você que o mundo não é muito generoso, que o capitalismo é selvagem e que as pessoas se preocupam só apenas com elas, já estava escrito em 1 Timóteo capítulo 6, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. Pratiquem o bem e sejam ricos de boas obras e generosos em dar e prontos em repartir, antes que um sistema ideológico diga para você sobre igualdade social. A Bíblia já dizia isso. Antes que uma ideologia diga para você sobre a diferença de classes e a injustiça social, a palavra de Deus já dizia isso. Não obrigando o rico a dar ao pobre, mas transformando o rico em generoso. Antes de um homem pregar sobre igualdade, Atos 4:32 diz que da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo lhes era comum. Antes de haver campanha pela televisão para você doar para uma instituição qualquer, antes de haver Criança Esperança ou Teleton, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Jesus, em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a todos à medida em que alguém tivesse necessidade. Dinheiro da igreja não é para enriquecer clero, é para ajudar quem não tem. Antes do mundo gritar por igualdade social ou sociedade justa, a palavra de Deus já demonstrava isso. Efésios 6, quanto a vós outros servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, com sinceridade no coração. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor deles é como vosso, que está nos céus, e para com ele não há acepção de pessoas. Antes do mundo falar sobre igualdade, direito trabalhista, a palavra de Deus já dizia: ô patrão,
Você é tão servo meu quanto ele é teu servo. Não abuse. Empregado, trabalhe honestamente. Maridos, amai vossas esposas como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Antes de alguém levantar a bandeira do feminismo, foi o Evangelho que disse: a mulher tem que ser respeitada e, se preciso for, o homem tem que morrer no lugar dela, porque ela é digna. Aliás, foi a fé cristã que disse que a mulher não era objeto de uso. Antes de alguém dizer que a justiça tem que ser feita, Deuteronômio já dizia: não perverterás o direito do estrangeiro, do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás que foste escravo no Egito, que o Senhor te tirou dali. Quando no teu campo cegares a messe, quando você colher da terra e nele deixar cair um feixe de espigas, não volte para pegar, deixa para o estrangeiro, deixa para o órfão, deixa para a viúva. Olha que coisa incrível. Lembre-te que você foi escravo no Egito e te ordeno que não faças isso. Não perverta o direito de quem é necessitado. Justiça justa e não corrupta, já está na palavra de Deus. Não perverterás o julgamento do teu pobre na sua causa. De falsa acusação te afastarás. Não matarás o inocente nem o justo, porque não justificarei o ímpio. E não aceitarás suborno, porque o suborno cega o perspicaz e perverte a palavra dos justos. Corrupção, já está nas Escrituras. Também não oprimirás o forasteiro. A causa dos refugiados, já está nas Escrituras. Você quer saber sobre governador? O rei justo sustém a terra, mas o amigo de impostos a transtorna. Governo sujo, corrupto, que coloca sobre o povo impostos. Antes da gente fazer passeata na rua por um Brasil melhor, já está nas Escrituras. O que é ávido por lucro e desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia suborno, esse viverá. Ganância capitalista, já tem palavra contra isso nas Escrituras. Quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Você é jovem. Talvez olhou na escola a gente dizendo: isso aqui é um livro antigo. Examine as Escrituras. Tem gente tentando vender para você um pão pervertido e corrompido. Nós somos protestantes. Volta para a Bíblia. As histórias são antigas, mas o pecado humano é o mesmo. Nossa sede e necessidade são as mesmas. Só a Escritura. Nem o Zé, nem o Papa, nem bispos, nem apóstolos, nem homens, nem magistrados, nem tradições. A não ser que todas elas concordem com a verdade das Escrituras. Aí elas vão fazer sentido. Aí eu vou ouvi-los. Aí a gente vai dialogar bastante, conversar e se alegrar no Senhor. Aí a gente vai ter vida em comunhão. Aí nós vamos compartilhar muita coisa. E muitos livros que foram escritos, eu vou lê-los todos e me alimentar deles bastante. Porque eles coadunam com a verdade das Escrituras. Se não faz isso, corre, irmão. Foge rápido. Não tenha medo de sair debaixo de uma cobertura espiritual, isso não existe. Isso é outra invenção que não está na Bíblia para você ficar preso a homens e não largar a prestação do mês que vem. Vida cristã não é carnê do baú. Certo dia, o Atrasildo foi chamado por ter sido premiado com o carnê do baú. Mas seu carnê também estava atrasado, e Atrasildo desolado ficou triste para chuchu. Mas o que o pobre do Atrasildo não sabia é que a esposa, que a alegria, havia pago a prestação. Graças a ela, que de nada se esquecia, seu carnê estava em dia e ele ganhou o seu carrão. Esse poema não está nos Salmos, nem em Eclesiastes, e não está na Bíblia. E essa música, porque é uma melodia, não faz parte do nosso cancioneiro popular, evangélico. Mas está na boca de muita gente que nega as Escrituras para se manter como clero. Foge. Chuta, sola a Escritura, só vale o que está aqui. Senhor, nos ajuda a não sermos traiçoeiramente raptados
por pensamentos humanos. Nos ajuda, Senhor, a mim mesmo, como um pregador da Tua palavra, diante da Tua igreja que é santa, comprada pelo Teu sangue, a não distorcê-la, a não distorcer a Tua verdade. Nos ajuda, Senhor, a romper a nossa preguiça e meditarmos na Tua Escritura todos os dias. E nos abençoa, Senhor, a voltarmos a uma base da reforma, porque nós protestamos contra a escravidão espiritual. Por isso, Senhor, nós dizemos não. Só a Escritura. Se tiver aqui, vai fazer sentido para a vida. Vou poder dialogar com muita gente, mas alguém que queira me fazer refém, não. Só a Escritura. Aquele que vier a mim pregando uma outra palavra seja anátema. É assim que diz a Tua Escritura. Que se alguém vier ensinando alguma outra coisa e um outro evangelho que não é o teu, seja maldito. O que vale é a Tua Escritura. Nos ajuda a voltarmos à fé de verdade na Tua palavra. Que ela esteja na nossa mente e no nosso coração. Permeie nossas decisões. Conduza a nossa caminhada de amor, na educação dos nossos filhos, nos valores da nossa existência, no respeito, na dignidade, na não violência, na paz. Até diante daqueles que nós não concordamos, mas eles têm o direito, então nós respeitaremos. A sermos, Senhor, os primeiros a dizer, eu protesto. A não sermos cabeça feita de ideologias, partidos ou religiões ou pastores, até mesmo de mim. Protestantes, que creem apenas nas Escrituras. Num mundo tão plural, onde as pessoas a cada dia estão numa esquina, ajuda a gente a nadar contra a maré. Contra a maré. E buscarmos apenas na Tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. 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 Deus nos abençoe. Deus nos abençoe.